neste Palavra de Presidente, entrevistamos Mário Constantino, que é Presidente da Câmara Municipal de Barcelos desde outubro de 2021. Advogado de profissão, Mário Constantino tem já um passado político como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos entre dezembro de 1997 e outubro de 2005. Foi responsável pelos pelouros da ação social, educação, desporto, juventude, cultura, proteção civil e turismo. No compromisso eleitoral com os barcelenses, assumiu a promessa de dar ao Concelho mais vida, mais atratividade, mais saúde, mais humanismo e mais qualidade de vida. Dr. Mário Constantino, passado cerca de meio ano ou mais de meio ano da sua eleição, que balanço é que faz do seu mandato como Presidente da Câmara Municipal de Barcelos? Muito bom dia, antes de mais nada. Tem sido um mandato muito duro. Os primeiros tempos são sempre difíceis, presumo eu, e em Barcelos mais ainda, porque encontramos efetivamente uma Câmara muito desorganizada e com vários problemas que nos dificultaram começar de uma forma calma, tranquila, na percepção de todos os dossiês. De qualquer das formas, ao mesmo tempo é muito desafiante. E estes 6 meses mostraram exatamente isso, que é possível alterar com convicção e com determinação algumas das práticas que vinham sendo seguidas. Nós elegemos como prioridade as pessoas e, nesse sentido, desde a primeira hora, quisemos tomar conta da situação, dando destaque às pessoas. Começamos por reunir com todos os funcionários do município, para lhes transmitir tranquilidade, para também lhes dizer que as expectativas que uma nova gestão naturalmente trazem associado e dizer-lhes, dar-lhes conta do nosso programa e da nossa convicção e da nossa forma de ver os serviços municipais. As câmaras, as juntas de freguesia só existem para servir as populações e, portanto, os serviços tinham que ter esse objetivo e essa preocupação. Tentar ser rápidos na resposta, sobretudo se a resposta for desfavorável, porque as pessoas têm esse direito de serem rapidamente, ver resolvidas as suas situações e também serem atendidas. Reunimos também com os seus presidentes de junta, porque elegemos desde a primeira hora como os nossos parceiros estratégicos fundamentais. É através dos presidentes de junta que nós vamos tendo noção do que é preciso nas nossas freguesias, no nosso concelho, e também é com eles que nós contamos para ir dando corpo às iniciativas que vamos desenvolvendo. Depois também tivemos como preocupação primeira, isto ainda atendendo às pessoas, de criar mecanismos de câmara aberta que permitisse que os munícipes, as associações, pudessem vir à Câmara, ser atendidas com mais agilidade. E, portanto, este foi o primeiro foco, pessoas. Depois tivemos também a preocupação de os grandes dossiês que atormentavam e atormentam Barcelos ao longo destes anos pudessem começar a ser trabalhados. E estamos agora numa fase já mais calma, mais serena, ainda não está como nós queremos, naturalmente, mas já temos um controle da situação que nos permite acalentar a esperança de que, muito em breve, algumas daquelas nossas promessas eleitorais poderão começar no terreno a ser desenvolvidas. Portanto, assumiu a gestão municipal, que tem sido exemplar ao nível da eficiência financeira, mas herdou também um problema que pode abalar de alguma maneira as contas do município. Portanto, o que é que está a ser feito para resolver o diferendo com Águas do Cávado, que compromete no fundo o município com o pagamento de uma indemnização de 172 milhões de euros? São as Águas de Barcelos, não as do Cávado, com as Águas de Barcelos, mas efetivamente é o grande problema que nós temos entre mãos. Desde que tomamos posse, temos tentado reunir com os diferentes intervenientes e agentes que estão com essa questão e o que nós podemos dizer é que, efetivamente, foram dados alguns passos no caminho certo. Como sabem, este é um processo que se arrasta há muitos anos. O Executivo anterior decidiu judicializar a questão da água e redundou numa execução que está pendente, mas que a qualquer momento pode acontecer, e acrescer a isto, em maio de 2021, a Câmara Municipal não conseguiu que os parceiros privados
assinassem um acordo que tinham desenhado e pré-acordado em 2017. Isso provocou ainda mais convulsão e ainda mais fragilizou o processo, que depois também veio ainda a ser agudizado com a venda por parte da Playwater das participações nas Águas de Barcelos. Essa venda aconteceu e um dos candidatos à aquisição, não concordando com o desfecho final, intentou uma ação, uma providência cautelar, que está a correr termos no Tribunal de Famalicão. Sabemos que já houve uma primeira sessão de julgamento, em março deste ano, e está agendada uma para 20 ou 21 de abril. Portanto, neste momento, nós estamos a conversar com a administração atual das Águas de Barcelos, com os dois parceiros que estão a discutir quem é o detentor da participação das Águas de Barcelos. Portanto, é uma situação complicada. Nós temos como ponto de partida o acordo que foi feito em 2017, querendo melhorá-lo em dois níveis. Primeiro, há três variáveis que são incontornáveis neste processo da água: a questão do tarifário, a questão da indemnização e a questão do tempo. E nós estamos disponíveis para dar tempo, não queremos reduzir ao máximo a indemnização e queremos também que não haja uma variação para além da inflação no preço dos tarifários. E são estas as premissas que nós estamos a negociar com os privados. Mas enquanto não for resolvida ou decidida a questão de quem é o detentor das participações, nós temos dificuldade porque não temos interlocutor do outro lado, pelo menos competente ou legitimado, para podermos resolver a questão. Mas os passos que temos dado e o feedback que temos tido é que, efetivamente, há caminho para se poder chegar a bom porto. Quando fala na redução do valor da indemnização, o que é que seria justo para o município de Barcelos? Seria justo é não pagar nenhum, isso é que seria justo, mas sabemos que não será fácil e o que é que nós, quando digo que temos tempo para dar, é que, efetivamente, o anterior governo decidiu que as concessões podiam ser prolongadas. E, portanto, nós queríamos tentar conseguir, se isso for compaginável, que a indemnização fosse não em dinheiro, mas em tempo. Quando se apresentou ao eleitorado barcelense, apresentou a área da saúde como prioritária do seu mandato. Caso vencesse as eleições, o que aconteceu? Pôs à cabeça a construção de um novo hospital para Barcelos. Na campanha legislativa, o Governo veio dizer que estava já reservado o financiamento para a construção. Já foi informado de qual é o valor que o hospital vai ter? É engraçado que essa publicação surgiu a poucos dias do ato eleitoral. De uma forma, falou-se em 95 milhões, como podia-se ter falado em 100 ou 70 ou 50, porque não havia nenhum estudo por trás que dissesse que o valor será esse. Eu explico já o que é que estou a dizer. Efetivamente, é uma preocupação que não é minha, é a preocupação dos barcelenses há muitos anos, barcelenses e esposendenses, porque Esposende também faz parte do núcleo da área envolvente do hospital. Mas, dizia eu, é uma preocupação de todos nós termos um novo hospital que efetivamente reúna condições para melhor servir toda esta população. Mal tomamos posse, marcamos uma reunião com a ARS Norte. Fizemos para tentar perceber qual era o ponto da situação no que se refere a projetos e conteúdo funcional, ou se quiserem, qual o programa de valências que o novo hospital de Barcelos iria ter. Qual foi o nosso espanto? Que nenhuma destas coisas estava feita. Não há projeto, não havia ainda fechado o conteúdo funcional, digamos assim, ou as valências que o novo hospital tem. Porque uma coisa é fazer um projeto tendo em conta que vamos ter cardiologia, ou vamos ter ortopedia, ou vamos ter neonatologia, e outra coisa é não ter nenhuma destas valências. Portanto, só se depois de definido o conteúdo funcional é que podemos avançar para o projeto. Deram-nos conta que até ao final do mês de abril estaria concluído o projeto funcional, portanto, com as valências que o novo hospital poderia ou deveria ter, e depois, de seguida, iria avançar para
construção ou elaboração do projeto. Portanto, desde logo se vê que sem projeto não pode haver orçamento, não pode haver valores. Portanto, esses valores foram lançados, mas lançados com propaganda eleitoral, mais nada. Quer dizer que o processo ainda está na fase 0? Não digo já na fase 0, mas durante 10 anos, e tivemos essa noção muito claramente, de 2011 a 2021, pouco ou nada andou. Não se fez rigorosamente nada. E, portanto, e isso também, não só por inércia dos diferentes executivos governamentais, mas também do executivo municipal. Nós agora iremos estar sempre a morder os calcanhares, como se costuma dizer, para que esta situação não esmoreça e se avance decididamente. Foi por isso também que logo em outubro ainda se discutia no governo anterior o orçamento, que depois veio a ser chumbado. Nós convidamos e reunimos-nos com todos os senhores deputados do Círculo de Braga, de todas as forças políticas, no sentido de os sensibilizar para a necessidade e importância da construção de um novo hospital para o nosso território, distrito de Braga. E tivemos, de todos os partidos políticos, a aceitação e o compromisso que iriam também eleger o Hospital de Barcelos como uma das prioridades para o distrito de Braga. E houve, inclusive, uma decisão da Assembleia da República para que o Governo integrasse a construção do hospital no orçamento, que entretanto caiu. Exatamente. Ainda na área da saúde, assumiu a necessidade de um novo centro de saúde para o concelho. Os centros de saúde, como sabe, está agora em fase de descentralização, ou digamos, de transferência de competências para as câmaras. Para as câmaras. E nós temos reunido o Sr. Vereador responsável, que é o Dr. António Ribeiro, que é responsável pela área da saúde aqui na Câmara, tem reunido com a ARS e com o ACES de Cávado, no sentido de perceber quais são as condições que existem em termos de necessidades, em termos também de condições físicas, daquilo que é preciso fazer, para que depois possamos saber na íntegra o que é que vamos herdar, desculpem a expressão, para ver que efetivamente, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos físicos, quer em termos de projetos para o futuro, percebermos o que é que a saúde tem desenhado para esta altura. Nós identificávamos que efetivamente era preciso, não digo um novo, mas pelo menos melhorar e ampliar o existente, porque percebemos que já não dá as respostas que são necessárias à população que serve. Mas agora então no domínio da mobilidade apontou a conclusão da circular urbana, a construção de uma nova variante que liga Arcozelo a Tamel São Veríssimo, isto além de uma nova ponte sobre o Rio Cávado que liga Barcelinhos a Barcelos, portanto são projetos prioritários. A mobilidade é aquilo que eu neste momento, e na campanha disse-o várias vezes, e mesmo como Presidente de Câmara tenho repetido de uma forma muito evidente, tem constrangido o desenvolvimento de Barcelos. Quem, como vocês hoje vieram de Braga para a autoestrada, entrar em Barcelos é quase uma odisseia, porque não estão construídos 1000 e poucos metros de fim da autoestrada que faça a ligação à malha urbana e à rede viária urbana. É uma preocupação. Neste momento posso-vos já adiantar que já foi aprovado pelas Infraestruturas de Portugal o projeto, já temos também, vai à próxima reunião de Câmara, o contrato de gestão, porque há um conjunto de infraestruturas que seriam da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, mas que passarão para a gestão municipal para poder criar aquela ligação, e portanto também vai à reunião de Câmara próximo, e eu quero crer que até ao final de junho poderemos lançar a obra, o que era um marco importantíssimo para o desenvolvimento de Barcelos. Nesse sentido da mobilidade, fechamos em fevereiro as eliminações das passagens de nível no concelho. Estamos a falar de 11 a 13 passagens de nível, umas mais pequenas, outras maiores, necessariamente, mas que, sobretudo aqui no perímetro urbano, são decisivas para facilitar a mobilidade e, de alguma maneira, também para promover o desenvolvimento económico. Portanto, são realidades que estão a acontecer e que estou em crer, pelo menos é essa a indicação que nos foi dada pela Infraestruturas de Portugal, que no último trimestre deste ano, início do próximo ano, começarão a ser resolvidas as eliminações das passagens de nível.
Também disse, e bem, que nós queremos fazer com com essa eliminação das passagens a nível, as ligações que possam permitir uma variante a Arcozelo e outra variante a Tamel, São Veríssimo e Manhente, que permita escoar o trânsito aqui na zona urbana. São situações que estão, de alguma maneira, casadas com a eliminação das passagens de nível e que também estão agora em fase de projetos. Estão a ser preparados os termos para pormos a concurso o projeto para essas vias. Que isso depois entronca com outra realidade, que é a tal travessia da nova ponte que nós queremos fazer, uma na malha urbana e outra que ligue a norte, duas áreas industriais com muito peso aqui na nossa região, também São Veríssimo e Várzea, permitindo criar essas condições de desenvolvimento económico nessas áreas. Também, em termos de mobilidade, há mais duas realidades que nós temos vindo a discutir com a tutela e com as concessionárias, no sentido de resolver, que é um nó na A3, na zona de Igreja Nova, e um nó na A7, na zona de Fradelos, que não é Barcelos, é Famalicão, mas está nos limites do Concelho de Barcelos e Famalicão e Póvoa de Varzim, e, portanto, reunimos com a Ascendi e com o Sr. Ministro, e também com os concelhos vizinhos, no caso de Fradelos, com Famalicão e a Póvoa de Varzim, e no caso de Escariz e Igreja Nova, com Ponte Lima e Vila Verde, para que ganhemos músculo, digamos assim, para reforçar essas ligações, porque vão ser decisivas também, não só para Barcelos, mas também para os concelhos vizinhos, em termos de desenvolvimento económico, escoamento de produtos e mais facilidade de mobilidade. Ainda em termos de mobilidade, para terminar, fizemos, e já veio o parecer favorável do Tribunal de Contas, um contrato porque a Câmara de Barcelos, ou o município de Barcelos, é uma autoridade da mobilidade, transportes, e, portanto, vamos reforçar o transporte público urbano, que, efetivamente, Barcelos estava muito deficitário, e então, em comparação com Braga, Famalicão, era demasiado notório essa dificuldade. Portanto, estamos nessa área a trabalhar com alguma rapidez para resolvermos as questões. Ainda neste domínio, então, da mobilidade, falamos da exigência da criação das linhas ferroviárias que liguem Barcelos às outras três cidades do quadrilátero, portanto, a Braga, Guimarães e Famalicão. Considera ser ainda essencial continuar a defender uma paragem do TGV em Barcelos quando sabemos que vamos ter uma estação em Braga? Não, eu penso que a questão do TGV já está fechada, é muito difícil conseguirmos. Nós pretendemos outra coisa, que os suburbanos do Porto cheguem a Barcelos, porque isso era muito importante e dava aqui maior mobilidade, mais uma vez, e o programa decisivo, aliás, nós tivemos o cuidado, quer na Cimcábado, quer em reuniões com os senhores presidentes de Câmara de Braga, Guimarães e Famalicão, discutirmos esta questão, que é o grande investimento para o distrito de Braga seria o metro de superfície que ligasse estas 4 cidades do quadrilátero. Porque não só em termos de mobilidade, mas em termos de desenvolvimento económico e em termos até sociais, seria decisivo para o desenvolvimento desta região. Todos nós temos a noção que não é por acaso que o fluxo de pessoas que vão de Barcelos para Braga, Braga para Barcelos, Barcelos, Famalicão, Famalicão, Barcelos e nas outras cidades que estão aqui equacionadas exatamente igual, há um fluxo diário muito intenso. Nos dois sentidos, ou neste caso nos dois sentidos, tendo em consideração qual sejam as cidades. E isto prova que era, em termos de viabilidade económica, possível este projeto. É um projeto e nós temos que nos juntar e vamos reunir para a semana, inclusive aos 4, para dar conta disto à tutela, que é inaceitável alargar-se o metro do Porto, alargar-se o metro de Lisboa e na terceira maior comunidade do país, estamos a falar de 700 mil pessoas, não se investir de uma forma séria, fácil e que vai potenciar toda esta região. Eu lembrava o seguinte, é mais difícil a deslocação entre estes 4 municípios do que propriamente chegar à Espanha, estando aqui em Barcelos, ou ao Porto. Não faz sentido. Mas esse estudo da ligação do quadrilátero por linha ferroviária já existe há vários anos.
já desde o início da década de 90. O que é que tem faltado aos 4 municípios para reivindicar junto do Governo com maior capacidade? Perderam agora a oportunidade do PRR. Sim, neste momento ainda não perdemos o PRR, nós estamos agora, aliás, temos esta reunião, vamos ter uma reunião com o Eixo Atlântico também, e depois com a CCDR, estes 4 municípios, para exatamente criar as condições de viabilidade económica e de viabilidade física, digamos assim, criar os corredores e os canais que forem necessários para que essa realidade aconteça. Portanto, são precisos estudos técnicos que, mesmo que esta ideia já seja antiga, é um facto, nunca houve a maturidade nem a maturação de projetos que dessem consistência a esta ideia. E nós agora queremos avançar para aí, porque mais facilmente com esses instrumentos nós podemos envolver a tutela neste projeto. O que é que falta, dizia? Eu julgo que falta aquilo que estamos a conseguir agora, que é reunir os 4 municípios e, em uníssono, elegermos essa a prioridade para o nosso distrito. Numa das primeiras medidas que tomou enquanto Presidente da Câmara de Barcelos foi chamar para o diálogo o município de Esposende. Delineou alguns propósitos de investimento conjunto em diversas áreas, no turismo, no ambiente, na área da economia. Isto quer dizer que não há capacidade de resposta da comunidade intermunicipal do Cávado às necessidades de Esposende e de Barcelos? Não tem a ver com isso. A CIM Cávado tem sido um parceiro muito importante e temos lá encontrado muitas soluções para problemas comuns. O que acontece foi que aconteceu com Esposende, mas também aconteceu com Braga. Tivemos essas reuniões bilaterais porque temos problemas comuns, desde logo problemas comuns e soluções que podem ser otimizadas. Temos 2 rios que nos unem, o Cávado e o Neiva. Temos uma fronteira, digamos assim, muito alargada, porque desde um lado do Cávado até o outro lado, uma margem do Cávado até a outra margem do Cávado, temos contacto com o concelho de Esposende. E depois temos uma relação muito próxima há muitos anos das nossas próprias comunidades. Desde logo a questão da saúde. O ACES do Cávado abarca os concelhos de Esposende e Barcelos. As próprias valências do Tribunal são também comuns. O novo hospital será para servir estas comunidades de Barcelos e de Esposende. E depois, em termos de território, nós percebemos que tínhamos aqui uma mais-valia, porque nos nossos PDMs temos 2 manchas muito bem definidas de áreas de desenvolvimento económico, portanto, áreas industriais, que se tocam. Portanto, faria sentido projetar para aqueles espaços, portanto, estamos a falar no Rio, estamos a falar no hospital, nos rios, no hospital e nas áreas de desenvolvimento económico, ter estratégias comuns. Foi isso que fizemos. Uma das medidas que começaram a equacionar conjuntamente é a navegabilidade do Rio Cávado. Falaram inclusive em avançar com projetos na área de turismo nessa área. Já há algumas ideias concretas ou intenções de investimento? Não, nós temos para já feito um conjunto, quer em Esposende, quer em Barcelos, um conjunto de levantamentos de necessidades e, repare, nós vamos construir a Ecovia, que foi o primeiro projeto comum que será da CIM Cávado, e aqui em Barcelos tem 22 km de extensão. Esposende já começou, Barcelos ainda não, vamos tentar concretizar todo o projeto para que se possa resolver, e depois temos o problema das margens, onde sim iremos tentar potenciar o turismo. Existem estudos que estão a ser desenhados num e noutro município e que depois serão partilhados no sentido de encontrarmos aqui assim uma estratégia comum. É esse claramente o objetivo, porque os 2 municípios juntos têm mais força, têm mais peso. Aliás, estão a perceber por aquilo que eu vos tenho vindo a dizer que a minha forma de trabalhar é um bocadinho nesse sentido, ir buscar os parceiros vizinhos para dar mais corpo, mais músculo às necessidades que nós temos e, portanto, ter respostas comuns. E há outro pormenor que também nos aproximou, quer a Braga, quer a Esposende, tem a ver com a revisão do PDM.
As revisões do PDM estão em cima da mesa, até ao final do ano têm que ser concretizadas, e nós temos territórios que se cruzam, que se tocam. Portanto, faz sentido perceber, em termos de planeamento, é assim que eu penso, que se eu estou a desenhar uma área industrial nos limites do meu concelho, tentar perceber o que é que está a pensar-se a fazer do lado de lá, para que possamos criar aqui sinergias. E é essa a lógica que tem sido desenhada. E dessas conversas, mas aí até foi com a CIM Cávado, nós chegamos todos, os senhores presidentes de Câmara dos diferentes municípios, a uma conclusão que a desclassificação dos solos que houve, ou melhor, a nova classificação dos solos, veio-nos criar uma dificuldade adicional, que é, onde não houver redes de água e saneamento, os solos serão desclassificados, o que provoca uma assimetria nos concelhos muito grande. Portanto, esta questão, trabalhada em conjunto, se calhar também encontra soluções mais capazes. Uma outra questão que assumiu como uma das causas barcelenses é a questão da criação artística, e nomeadamente o artesanato e figurado de Barcelos. Falou na intenção de avançar com a construção de uma aldeia do artesanato. Já tem a adesão dos artesãos? Claro que sim. Nós, desde sempre, isso é uma tradição, não é só do nosso executivo, os executivos anteriores também já o faziam, de acarinhar e apoiar os nossos artesãos, porque o nosso artesanato é singular e diferenciador. Nós, efetivamente, temos um naipe de artesãos em diferentes áreas que são referências nacionais e que, portanto, nós temos que os apoiar. Essa ideia da aldeia do artesanato existe, temos a intenção de a concretizar, mas está ainda a dar os primeiros passos, portanto, de criar. Temos o apoio dos artesãos, foi essa a questão. Agora, falta encontrar o local e ver de que forma, porque a nossa ideia era ter condições de que os que nos visitam pudessem ver os artesãos a trabalhar ao vivo, com os ateliês ao vivo, para além de uma mostra permanente de artesanato. Eu se calhar passava aqui então ao domínio do ambiente para falar de um dos projetos mais emblemáticos, que é a criação de um corredor verde para a área urbana. De que forma é que seria possível articular então este projeto com a conclusão da Ecovia do Cávado, não é? Que liga Barcelos então a Esposende? Como é que se poderiam, de alguma maneira, articular estes dois projetos? Muito bem. Nós, esse corredor verde, ou ferradura verde, se quisermos, e eu explico já porque a ideia da ferradura, são compagináveis com um projeto antigo que nunca foi, que eu, enquanto vereador, há uns 12 anos atrás, há mais, 15 anos atrás, defendia, que era a construção de um ecoparque em Areias de Vilar. Nós temos uma zona de perto de 40 hectares, junto ao rio, que tem umas lagoas lindíssimas, tem uma zona arbórea absolutamente notável e que, portanto, podiam ser potenciados. Então, a nossa ideia era criar, por isso daí a ferradura, criar uma zona junto ao rio, naturalmente, mas que depois pudesse fazer um semicírculo, uma ferradura, em que ligasse do rio às principais artérias ou polos de atratividade da cidade, nomeadamente o estádio Adelino Ribeiro Novo, o novo hospital, o IPCA, e regressasse ao rio. Ou seja, o rio como um polo dinamizador e depois criar essa malha que convidava, estamos a falar 7, 8 quilómetros de corredor verde, que permitia o lazer, o desporto, a fruição da natureza e o cuidado com a qualidade de vida dos barcelenses. É um desejo que está a ser estudado e eu gostava muito de o conseguir implementar nestes próximos anos. Uhum. Como é que entronca então com a questão da Ecovia? A Ecovia nós vamos ter passadiços que já estão em concurso público na margem direita e na margem esquerda teremos a Ecovia. E iremos criar várias passagens ao longo dos tais 22 km que há pouco falava que a Ecovia vai ter no Concelho de Barcelos, que permitam que as pessoas deambulem de um lado para o outro e aproveitem as valências que vão tendo em cada uma das situações.
ou praias fluviais, ou no centro histórico o Parque Verde e toda esta zona histórica lindíssima que a nossa cidade tem. Regressando então à reabilitação do Ecoparque de Areias de Vilar, de que falávamos, e também da consequente instalação de um centro de interpretação ambiental, creio que era essa a ideia defendida, é um investimento que poderia avançar ainda neste mandato? Estou esperançado que sim. Vai depender naturalmente dos fundos comunitários e vai depender de podermos ter acesso ou não aos mesmos fundos. O projeto já existe, está a ser atualizado, porque é um projeto de 2004, se não estou em erro. Portanto, vai ter que ser atualizado, vai ter que ser adequado também a umas novas valências que nós queremos introduzir até em parceria com as águas do Nordeste, de forma que se possam avançar com toda a segurança. Defende que o Concelho de Barcelos deve ter condições para se tornar no município amigo das famílias. Estamos numa fase em que o próprio município aceitou competências na área social por ligação e defende também que haja uma graduação da isenção no acesso às creches gratuitas de forma faseada. Já faz ideia quando é que vai avançar com essa medida? Quando é que as famílias passam a não pagar para colocarem os filhos nas creches? Ora bem, isso terá que ser uma medida do Governo. Nós defendemos isso, é um facto. Queremos primeiro criar uma rede de creches. O Governo abriu, através do PRR, medidas para as creches. Nós candidatámos-nos. Pedimos também a algumas IPSS que o fizessem, porque é fundamental, tendo em vista duas realidades. Barcelos, nos últimos 10 anos, perdeu população. E perdeu população jovem. Portanto, foi dos concelhos vizinhos, portanto, Esposende e Braga cresceram, Vila Verde manteve-se, mais ou menos, na Cimo-Cávado, só Barcelos e Terras de Douro é que perderam de uma forma significativa a população. Nós temos que estudar esse fenómeno, sendo que o IPCA atrai alunos, temos cerca de 6.000 alunos a frequentar o IPCA, alunos vindos de fora do concelho. Era normal que houvesse aqui um acréscimo de população e não uma diminuição. Então, o que é que acontece para que haja essa diminuição? Dois fenómenos. A falta de capacidade de resposta de habitação, que agora, felizmente, tem sido resolvida pelos privados, naturalmente, e depois também, que é um dos pontos que eu me abato muito, com condições, quando nós decidimos viver, sobretudo se formos novos, para um espaço, queremos ter garantidas um conjunto de qualidades. Um bom hospital, uma boa escola, um bom local para deixar os nossos filhos e segurança. Nós temos quase tudo, temos segurança, temos boas condições, boa qualidade de vida, faltam-nos efetivamente infraestruturas que possam acolher com qualidade esses desejos das pessoas. Portanto, essa rede de creches é fundamental. Depois, iremos continuar... Essa rede de creches será do domínio de investimento público ou privado ou misto? É misto. É da principal responsabilidade das IPSS, em parceria com a Segurança Social e, neste caso, com candidaturas ao PRR. E depois iremos tudo fazer para, junto do Governo, e julgo que os sinais têm sido positivos nessa medida, que se criem condições de acesso às creches com faseadas, em que as pessoas com menos rendimentos possam ter acesso sem custos. Falou nas pessoas sem menos rendimentos. No seu programa eleitoral estão lá as pessoas com falta de rendimentos, nomeadamente no acesso à habitação. Assume que é um problema muito grave em Barcelos. Creio que o município já terá aprovado um plano municipal de habitação. Prevê respostas para as carências habitacionais ou vai ser necessário as parcerias com investidores privados, como preconiza no próprio programa eleitoral? Olha, nesta primeira fase, a Câmara efetivamente fez o contrato com a Secretaria de Estado da Habitação
para um grupo de habitações. Estamos a falar em 180 famílias que precisavam de habitação. Foram identificadas como precisar de habitação. E depois mais 300 que tinham habitação, mas que precisavam de fazer reparações e construções, ampliações, eventualmente, para terem condições dignas de habitabilidade. A fase já está muito adiantada, já identificamos quer os agregados familiares que necessitam, quer as suas necessidades, em termos de tipologia de habitação, quer os locais. Nós, neste momento, já temos condições de poder dar mais de metade das habitações que nos propusemos fazer. Isto quer dizer que, em muito curto espaço, iremos fazer os projetos das habitações que são já... Porque já temos os terrenos, há bocado quando dizia, já temos terreno para albergar mais de metade das habitações que teríamos que concretizar. Portanto, agora estamos na fase da elaboração dos projetos para depois fazer a construção e só depois, sim, realojar as pessoas que o pretendessem, ou que foram identificadas melhor. Aqui a parceria com os privados nesta fase não é de todo necessária, uma vez que o programa financia em 85% a construção dessas habitações. E se nós formos, como nós queremos fazer, dos primeiros a conseguir terminar esta construção, pode ir até aos 100% do financiamento. Portanto, estamos a trabalhar a todo vapor para que isso aconteça dentro de um prazo muito razoável. Agora, mais no domínio da cultura, apontava como um dos investimentos mais emblemáticos a construção de um centro de artes e espetáculos. Para onde é que estaria projetada esta obra e quando é que estaria em condições de avançar, no fundo? Olha, nós temos isso é um projeto que temos para avançar. Tínhamos uma primeira ideia, que era num dos edifícios municipais, mas que neste momento, a dinâmica também é isto, se calhar poderemos evoluir para outra situação, mas que ainda não está definida. Mas o que nós sabemos é que neste mandato iremos fazê-lo, é um multiusos, que é uma necessidade absoluta e que pode, de alguma maneira, já temos projetos, em pouco tempo conseguimos fazer um projeto, temos o local, estamos agora a aguardar a oportunidade de candidatura, porque mal tínhamos essa oportunidade, será uma realidade. Onde é que ficaria instalado, então? Diga. Onde é que ficaria perto instalado? das instalações perto do IPCA. Do IPCA. Muito perto do IPCA. Mas já que falamos em cultura, eu não podia deixar de vos falar nas Festas das Cruzes que estão aí à porta. E convidar, através do vosso órgão de comunicação social, todos os habitantes do Distrito de Braga a visitarem as nossas Festas das Cruzes. Fizemos um programa eclético para que todos os públicos pudessem sentir-se representados, mas a grande aposta é, efetivamente, mais uma vez, nas pessoas, no convívio, de celebrar também a paz através da festa. Julgo que era importante, e nós temos bem a noção das dificuldades que hoje se vivem, em virtude da guerra, depois associada à pandemia que durante 2 anos nos impediu de realizar as Festas das Cruzes, mas isso não pode ser um sinal de travão, antes pelo contrário, tem que ser através de iniciativas culturais em que exaltemos as nossas tradições, as nossas raízes e a nossa cultura, de forma a que possamos ter uma autoestima diferente e que nos possa compensar para termos mais energia para fazer o que temos que fazer. Ainda na continuidade, então, das Festas das Cruzes, como é que está aquele processo da inscrição das festividades concelhias no inventário do património imaterial nacional e internacional da Unesco? Estamos a recolher a documentação toda para ser enviada. Como sabe, são processos muito burocráticos. Estamos empenhados nisso, mas é uma realidade que não posso prever que seja no imediato ou mais à frente. Iremos tudo fazer para que isso aconteça, mas não queria criar expectativas e depois saírem defraudadas. Agora, mais no domínio da educação, Barcelos concluiu recentemente um programa de reabilitação dos estabelecimentos escolares, mas no seu programa eleitoral apontava ainda novas necessidades neste domínio. Há escolas ainda no concelho a precisar de reabilitação?
Sem dúvida, repare, uma das críticas que nós fazíamos ao Executivo anterior tinha a ver com o facto de terem aceito e assumido a transferência de competências sem que houvesse uma definição muito clara da reabilitação de alguns edifícios. Nós temos neste momento cerca de 7 edifícios do segundo e terceiro ciclo e secundárias que não sofreram intervenção e que não há um compromisso assumido pelo Estado da realização. Mas pior que isso, entregaram-nos os edifícios sem sequer terem feito os projetos de ampliação, reabilitação, conservação que eram necessários. Portanto, nós fomos confrontados, e a Sra. da Educação andou aqui 2 meses absolutamente com um trabalho enorme para tentar perceber o que é que era preciso fazer e de que forma nós podíamos ainda concorrer a fundos, porque o grande problema do Governo, quando diz que isso depois concorre aos fundos comunitários 2030. Muito bem, só que o 2030 é um bolo que vai ser distribuído pelas diferentes autarquias. Portanto, se nós apostarmos na educação, vão ficar outras coisas por fazer. É um facto que nós queremos apostar na educação, mas nós temos que perguntar ao Governo assim, mas vocês deram-nos isto para a mão. Agora, vão-nos impedir de ir a outros fundos? Não, façam um PO temático. E então, para as escolas, há um PO temático que não interfere com as outras verbas. E nós, encantados da vida, vamos lá e até assumimos a comparticipação de uma verba. Agora, não pode haver concorrerem todos para o mesmo bolo, porque senão depois os nossos projetos ficam todos adiados porque o Governo não fez, mandou-nos a responsabilidade para nós fazermos e agora vamos ter que fazer comprometendo outras atividades. Portanto, isto não faz sentido. E eu quero crer que, sei que o professor António Cunha, da CCDR, está sensibilizado para essa realidade, porque isto acontece connosco, acontece com outros municípios, portanto não é uma realidade apenas de Barcelos, mas que é importante frisar para ver se consegue efetivamente dar uma resposta, senão ficamos aqui um bocadinho limitados na nossa ação. Falando ainda de requalificação, de reabilitação, assentemos-nos nas ruínas do Castelo de Faria, se calhar. A gestão passou recentemente para a Câmara Municipal, está prevista a criação de um centro interpretativo que poderá abrir, de alguma maneira, as portas para uma eventual candidatura de Barcelos a Património da Humanidade? Barcelos em si já tem alguns sítios que têm essa pretensão. Agora, não é a cidade em si, alguns pontos, elementos de interesse nacional, interesse cultural, interesse patrimonial. Isso já existe e iremos continuar. O Castelo de Faria foi-nos dado muito recentemente, no início do mês de março, meados do mês de março, penso eu, digamos assim, com o compromisso, que eu quero acreditar que vai ser concretizado, de nós elaborarmos os projetos que vão ser necessários e depois há uma contraparticipação financeira do Ministério da Cultura. Eu acredito que assim vai acontecer. As intervenções neste tipo de situações são muito limitadas, porque tem intervenção de várias, da arqueologia, do ISESPAR, tem muitas intervenções, mas nós, na limpeza, na sinalização e na criação de um centro interpretativo, queremos dar resposta. E depois, da responsabilidade da Câmara, iremos tentar fazer o arranjo e conservação dos caminhos para que o acesso seja mais fácil e para que mais gente visite um espaço que é histórico e muito interessante mesmo. Na vertente económica, anunciou recentemente o propósito de avançar para a criação de um parque internacional capaz de atrair empresas de grande dimensão e que produzam riqueza, que seria conjunto para Barcelos e para Esposende. O investimento será também conjunto? Sim, sim. A ideia é essa, é um parque comum que ainda estamos a desenhar de que forma será, através de uma concessão, os terrenos serem públicos e depois a infraestruturação ainda não está definida qual é o modelo, que pode ser através de investimentos municipais ou através de uma parceria com privados. Portanto, esse modelo não está definido. Agora, o que nós queremos é criar uma grande zona industrial com grande capacidade para, assim, atrairmos investidores e nós temos essa noção
que temos que ter nós aqui, perdoem-me a expressão, só para facilidade, uma nossa Bosch ou uma nossa Bambor Continental que dê âncora, ou que sirva de âncora para os municípios que estão aqui em discussão, Barcelos e Esposende, para que possamos ter efetivamente tecnologia de ponta, emprego qualificado, que é decisivo para a fixação de jovens. Nós temos um polo universitário como o IPCA, que anualmente lança para o mercado de trabalho pessoas muito competentes na área da tecnologia, da inovação, e, portanto, era importante ter depois empregos que, de alguma maneira, absorvam este tipo de jovens com competências. Portanto, é essa parte que nós estamos empenhados em conseguir. Sr. Presidente, uma última questão. Tem no programa eleitoral a criação de um pavilhão multiusos para dinamizar o turismo e a economia, prevendo a realização de congressos e de concertos e eventos de feiras de grande dimensão. É mesmo para avançar? É mesmo para avançar. E estamos a falar de um investimento de que grandeza? 10 milhões de euros. Nós já temos o projeto, faltam as especialidades, mas já temos o projeto de arquitetura, temos o local, falta encontrar o mecanismo de apoio financeiro próprio para que essa realidade seja concretizada. Não foi possível no PRR, vamos tentar que no 2030 possamos encontrar uma candidatura que seja capaz de considerar elegível este equipamento. Sr. Presidente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela disponibilidade por esta entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado.